Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro e último vídeo da Semana da Escrita Criativa. Meu nome é Andressa Tabazinski, eu sou escritora, publisher e instrutora aqui do canal Carreira Literária. Hoje nós vamos abordar o último elemento escolhido para essa semana, que é o narrador. Eu, particularmente, considero um dos mais importantes e é o que eu mais demoro para escolher quando eu vou planejar uma narrativa. Durante toda essa semana, tivemos encontros às 8 horas da noite para aprofundar assuntos trazidos aqui nos vídeos. Hoje não vai ser diferente, teremos nosso último encontro às 8 horas para entrar fundo em alguns narradores, vamos trazer vários exemplos para vocês. E eu tenho um aviso importante também, e hoje vai ser o último dia de pré-venda para você garantir a sua vaga no nosso treinamento, que só terá lançamento na próxima segunda-feira. Então vamos para o assunto de hoje, que é narrador. O narrador ele é fundamental para dar o tom da sua história. É ele que vai te ajudar na caracterização do personagem, na ambientação da sua história e no ritmo. E eu vou te dizer 5 coisas para você levar em consideração na hora de construir o seu narrador. E a primeira coisa é: o seu narrador faz parte da história? Ele está inserido na história? Ele é o protagonista? Ou ele é uma testemunha? Ou ele é apenas um deus que está olhando a história de fora e não intervém, apenas está narrando os fatos? Eu posso citar aqui rapidamente alguns exemplos clássicos. Temos o Dom Casmurro, que é um personagem narrador, protagonista, que conta a história a partir dos olhos dele. Nós temos um narrador testemunha, muito clássico, que é o Watson. Ele é o parceiro do Sherlock Holmes, ele não necessariamente atua na história, ele apenas observa e é através dos olhos dele que nós conhecemos a história e vamos desvendando os mistérios. E, ao final, temos os narradores em terceira pessoa, que geralmente são oniscientes da história. Nesse caso, mais tarde à noite, podemos até entrar em mais detalhes sobre o grau de onisciência que esse narrador em terceira pessoa pode ter, porque você pode ser levado por um narrador em terceira pessoa para o caminho que ele quiser. Segunda coisa que você tem que levar em consideração na hora de criar o seu narrador: qual vai ser o tom ou o humor dele? E isso faz muita diferença. Ele vai ser um narrador ácido? Ele vai ser benevolente? Ele vai ser autodepreciativo? Ele vai ser sádico? Ou então ele vai ser indiferente à história? Eu vou te dar alguns exemplos rápidos para você saber do que eu estou falando. Em narrativas de aventura, temos, de modo geral, um narrador extremamente benevolente que engrandece o seu herói e os seus aliados. Temos como exemplo O Estrangeiro, de Camus, onde o narrador é extremamente indiferente, e essa indiferença é fundamental para a história que ele quer contar e qual a intenção do autor em contar essa história. Temos os exemplos clássicos de Jane Austen e Machado de Assis, que são narradores sempre muito irônicos, sarcásticos, que acabam fazendo troça dos seus personagens. Eles são sutilmente irônicos, eles fazem uma comédia muito refinada na hora de narrar os acontecimentos. E, por fim, temos um outro exemplo, que é o Apanhador no Campo de Centeio, que é um narrador em primeira pessoa de um jovem extremamente melancólico e autodepreciativo. A terceira dica é: qual é o tempo do seu narrador? Note bem, não estamos falando do tempo da narrativa, mas estamos falando de onde o narrador se encontra em relação a ela. É um acontecimento que o narrador está acompanhando enquanto está acontecendo, ou é um acontecimento que já passou e o narrador já amadureceu, já refletiu e está contando essa história no passado? Isso faz muita diferença, porque muda a ótica com que a história vai ser contada. Vou trazer de novo os exemplos que eu trouxe na outra dica. O Apanhador no Campo de Centeio, nós estamos acompanhando o protagonista enquanto a história vai acontecendo. Então vamos sendo surpreendidos. Já em Dom Casmurro, o protagonista já viveu tudo aquilo. Ele é um homem que já passou por tudo, amadureceu a história, tem ainda o seu ponto de vista muito arraigado, e a escolha de contar uma história do passado traz todo esse tom nostálgico e melancólico que ajuda muito na estética de Dom Casmurro, que ajuda muito no tom da história, o tom que você quer dar para a história. Quarta dica, e que eu acho que é muito importante, porque eu vejo muitos textos crus nessa parte e que acabam se tornando inverossímeis, é você ter clareza da realidade biológica e sociológica do seu narrador. Veja, você pode ter um narrador feminino, um narrador masculino, um narrador criança. É muito mais fácil quando o narrador
se encontram nas mesmas condições que o autor. Eu, por exemplo, fazer uma narradora mulher por volta dos 30 anos de idade, no contexto social que eu vivo. Porém, se eu quiser criar um narrador masculino, eu vou ter que atentar muito ao universo masculino. A escolha de palavras, o jeito de falar, o jeito de olhar o mundo, tudo isso muda. Fica muito mais claro quando o narrador é criança, porque é muito difícil de fazer uma história narrada por uma criança. A criança, ela tem um jeito muito diferente de ver o mundo. Já trouxe várias vezes o exemplo do Perry Clark, hahaha, que não é um livro que eu gosto muito, porque não tem muita história ali, mas é um livro narrado por um narrador criança, e ele é magistral em fazer esses registros pela ótica infantil. Ele vê as coisas acontecendo e ele acaba não entendendo o que um adulto entenderia, por conta das vivências. Uma coisa muito chata é um narrador criança que soa como um adulto. Isso faz ficar desinteressante a história. Outro exemplo mais conhecido é o George Martin, que tem o personagem Bran, que começa, se não me engano, com 8 anos de idade, e ele mesmo já falou em entrevistas que foi o personagem que ele mais teve dificuldade para construir a narrativa, porque ele tinha que entrar nessa persona infantil, ele tinha que relembrar a infância dele e pensar como que uma criança ia se portar frente a todos os desafios que o Bran enfrentava. Um outro exemplo aqui que causou polêmica no ano passado são os livros da Helena Ferrante. Ninguém sabe quem a Helena Ferrante é, porém houve um rumor de que ela seria um homem, usando um pseudônimo de mulher. Olha, eu particularmente acho muito difícil, porque os livros da Helena Ferrante têm um tom e um saber e um conhecimento do universo feminino, maternidade, sexualidade, que um homem teria muita dificuldade de conhecer por não vivenciar essas coisas. Não que isso seja impossível, mas eu acho muito difícil. Se você se propõe a fazer um narrador que não seja do mesmo gênero que você tem que atentar muito a isso, porque são universos diferentes. E a quinta e última coisa que você deve se atentar, que eu acho que é uma ferramenta muito interessante na hora de você elaborar a sua história, é com quem o seu narrador está falando. Veja, você pode ter um narrador que é um personagem conversando com outro personagem, contando a história através do seu ponto de vista. Você pode ter um narrador em terceira pessoa, que o Machado usava muito, que é um narrador que quebra a quarta parede e conversa diretamente com o leitor. Então é aquele narrador onisciente que fala: veja só, leitor, olha o que o fulano está fazendo agora. É um narrador que eu acho muito interessante, o Thomas Mann também usa isso bastante na Montanha Mágica. E você pode ter um narrador que está conversando consigo mesmo, ou então escrevendo um diário, ou mesmo escrevendo cartas, se correspondendo com alguém, falando para alguém específico. Essa forma de contar e para quem a história está sendo contada é uma coisa muito interessante de você planejar bem, porque diferentes histórias pedem diferentes formas de narrativa. E é muito importante atentar para isso, porque para quem você está contando, para quem que o narrador está contando a história, muda totalmente a forma de falar. É só você pensar como que você conversa com diferentes pessoas do seu cotidiano, como você conversa com seu chefe, como você conversa com a sua namorada, como você conversa com seus pais ou com seu filho. Tudo isso muda o tom, o ritmo, a impessoalidade, o uso das palavras. Você tem uma série de opções aí narrativas que vão caber melhor para o tipo de história que você quer contar. Bom, esse foi o nosso último vídeo da Semana da Escrita Criativa. Temos nosso encontro hoje à noite às 8 horas. O link está aqui embaixo. Vamos discutir a fundo e dando mais exemplos de diferentes tipos de narrador e diferentes formas de narrar uma história. E eu e a Flávia estaremos lá em tempo real para tirar as suas dúvidas, tanto a respeito dos temas que tratamos ao longo da semana, quanto as dúvidas a respeito do treinamento, quais serão as diferenças do SEC 2.0 para esse SEC novo 3.0. Eu te aguardo hoje à noite, um beijo e até breve!